Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Gente, eu não queria falar sobre esse assunto, mas tá pipocando bastante esse assunto aí do Felipe Coutinho nas redes do Corinthians aí, tanto do canal Meu Timão, que foi quem deu a primeira informação, até no GE, no UOL, dizendo que o Corinthians está muito interessado no Felipe Coutinho. Mas o porquê que eu não queria entrar nesse assunto, falar sobre esse assunto ainda? Porque, na minha humilde opinião, eu acho uma negociação muito difícil. Muito difícil. Primeiro eu vou colocar o meu ponto de vista. Eu queria muito ele no Corinthians. O Corinthians precisa muito um meia igual o Felipe Coutinho. Hoje o Corinthians tem um meia no elenco, meia bom no elenco do Corinthians, que é o Renato Augusto. Mais ninguém. A gente pode colocar o Juliano, às vezes, como meia, mas ele é mais um segundo volante, na minha opinião. Então a gente não tem um meia de qualidade igual o Renato Augusto. O Felipe Coutinho ia cair como uma luva nesse time do Corinthians. Ia dar muito certo, na minha opinião, no time do Corinthians. Só que assim, gente, todo mundo tá falando, comparando o negócio do Corinthians com o Aston Villa, como se fossem os jogadores, o Maicon, o Balbuena, o Yuri Alberto. Gente, não é assim. O Aston Villa pagou uma bica pro Barcelona para tirar o Felipe Coutinho de lá. O Aston Villa teria que falar que não vai utilizar ele, porque parece que o treinador não quer utilizar ele. Ele vir para o Corinthians como um empréstimo, reduzindo muito o salário dele, ou o Corinthians arrumando um parceiro para poder pagar, arcar com o salário dele. E assim, gente, é uma negociação que, na minha opinião, requer muita gente envolvida. Vamos falar, mas o empresário dele, que é o Kia Jurabichian, tem muito contato com o Corinthians e pode fazer essa ponte. Pode, como fez com o William, quando trouxe o William. Porém, gente, o William, ele terminou o contrato dele lá, ele encerrou o contrato dele lá porque ele não queria ficar no Arsenal. E aí ele veio pro Corinthians, sendo jogador do Corinthians. Já o Felipe Coutinho teria que ser como um empréstimo. O Aston Villa não vai encerrar contrato com ele, não vai chegar em comum acordo, porque os caras pagaram uma bica nele. Então, assim, na minha opinião, eu quero muito que ele venha pro Corinthians. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que vale a pena fazer um investimento desse, porque é um investimento muito alto. Eu faria esse investimento. Se tivesse condições, correria atrás de investidor, correria atrás do Kia para fazer essa ponte, porque eu queria, na minha opinião, eu queria o Felipe Coutinho no Corinthians. Apesar de ser um jogador que já não é tão novo, ele tem 30 anos, mas eu acho que no futebol brasileiro ele pode render e muito. Esse pessoal que joga na Europa, quando vem pro futebol brasileiro, principalmente jogando Premier League, vem pra cá comendo a bola. Aqui o futebol desses caras aí é muito diferente. Quando vem do futebol da China, de outros lugares, de outros países, assim, da Arábia, desses lugares assim, o cara, ele tá num futebol que o ritmo é diferente. Então, até ele se adaptar aqui no futebol brasileiro, demora um pouco. Um cara que tá jogando numa Premier League, que tem a qualidade do Felipe Coutinho, eu acho que ele já chegaria para jogar no Corinthians titular. Já entraria para jogar titular. Só que aí tem que ver também o que o jogador quer. Todo mundo tá falando isso aí, mas ninguém sabe o que o Felipe Coutinho realmente quer. Ele quer sair, ele quer parar de disputar uma Premier League para vir disputar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores? Na minha humilde opinião, ele ficaria muito mais próximo. Acho difícil, porque a próxima Copa do Mundo ele estaria com 34 anos. Então é difícil ele estar indo para a Copa. Porém, ele ficaria muito mais fácil de ir para a Copa jogando no Corinthians do que no Aston Villa, na minha opinião. Ele poderia se destacar muito mais jogando no Corinthians, num Campeonato Brasileiro, numa Libertadores da América, onde a visibilidade é muito grande, do que no Aston Villa. Vamos falar, mas ele vai jogar a Premier League. Tá bom, gente, mas o Aston Villa vai disputar o que na Premier League? Falam pra mim. O Aston Villa vai disputar o que? Champions League? Não vai, né, gente? Então, assim, a visibilidade que ele teria no Corinthians seria muito maior. Então, teria que ver do jogador, o que ele quer. Igual eu falei pra vocês, eu acho que seria um baita de um reforço pro time do Corinthians. Um baita. Apesar dele vir ganhando um caminhão de dinheiro, o Corinthians ter que ir atrás de patrocínio, de investidor para arcar com o salário dele, eu acho que seria uma baita contratação pro time do Corinthians. E vocês? O que vocês acham dessa contratação?
Felipe Coutinho seria uma boa? Valeria a pena pagar o valor que... O salário dele é alto, hein, gente? É bem alto. Valeria a pena essa investida? Eu acho que valeria. Outro assunto que eu queria falar também, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tô torcendo para que dê certo a saída do Lucas Piton do time do Corinthians. Na minha opinião, Lucas Piton já teve muitas e muitas chances no time do Corinthians e não rendeu como jogador do Corinthians. Não conseguiu como lateral, com o VP jogando ele de ponta. Não conseguiu jogar no time do Corinthians. Já teve bastante chance, então parece que o Vasco fez uma proposta para comprar o Lucas Piton. Espero que o Corinthians só não dê de graça o jogador. Venda o Lucas Piton pro Vasco e dê, tchau e benção, Lucas Piton. Muito obrigado. E já era. Tem muita gente que gosta do futebol do Lucas Piton. Eu, particularmente, não gosto. Não gosto. Então, eu tô torcendo para que ele acerte com o Vasco da Gama. E o Corinthians traga lateral esquerdo. Eu espero que o Corinthians feche com lateral esquerdo. Parece que esse do Cruzeiro aí, que é do Guarani, que tava jogando no Cruzeiro na Série B, deu uns entraves aí na contratação, mas parece que vai dar certo esse Bidu. Não conheço, gente. Não conheço. Vi alguns comentários de cruzeirenses. Tenho amigos cruzeirenses que eu conversei e perguntei a respeito desse lateral. Eu já falei isso em alguns vídeos anteriores aqui. Lateral muito bom ofensivamente, porém peca na defesa. Então é um negócio que o treinador do Corinthians agora, o Lázaro, se realmente se concretizar essa contratação, vai ter que ajustar esse jogador defensivamente. O Fábio Santos vai ser o titular. Porém, ele não vai conseguir jogar todos os jogos. A gente sabe da idade do Fábio Santos, provavelmente vai ser o último ano da carreira dele. Então ele não vai jogar todos os jogos. A gente vai precisar de outro lateral que vai jogar, acho que até muito mais jogos que o Fábio Santos. Então será que valeria a pena esse Matheus Bidu, se eu não me engano, gente? Alguém me corrija aí se eu estiver falando besteira o nome do rapaz. Vale a pena a contratação dele? Pelos comentários dos cruzeirenses, vale a pena. Porque ataca muito bem, não defende muito bem. Então pega um treinador que consiga fazer essa parte defensiva boa e já tem um ataque bom, eu acho que valeria a pena a contratação dele. Também não vamos pagar absurdo de valores, caminhão de dinheiro, que o pessoal tava falando aí que era um caminhão de dinheiro. Pelo amor de Deus, hein? Não vamos fazer essa besteira aí. O Corinthians também estava em negociação com o próprio Cruzeiro sobre o Davó, né? Jogador que é do Corinthians, estava no Guarani, foi emprestado para outros jogadores, no Corinthians acabou não dando certo. Gostaria que esse menino tivesse mais oportunidades, gostaria de ver ele mais no time do Corinthians, porém foi emprestado, bateu em tudo quanto é lugar e não conseguiu ficar no Corinthians. Então parece que a negociação com o Cruzeiro, acho que o destino do Matheus Davó vai ser o Cruzeiro. E outra coisa também, gente, que eu queria falar é a respeito do senhor Luan. O que a gente vai fazer com esse jogador, gente? Meu Deus do céu, que bomba que a gente pegou com esse jogador. Cara, e quando contratou ele, minha expectativa foi tão grande em cima desse jogador, cara. Mas tão grande, eu achei que ele ia dar tanto certo no Corinthians, velho. Não sei por quê, porque ele já tava em baixa no Grêmio. Eu falei, poxa, ele vai mudar os ares, ele vai vir pro Corinthians, o time que é do coração dele. Eu acho que ele ia se dedicar, tudo bem que ele pegou um time do Corinthians que era limitado, era um time fraco, o time do Corinthians. Na época de pandemia, que os portões estavam fechados, o time do Corinthians era fraco, gente, se você for ver. Mas, apesar do time ser fraco, ele tinha que pelo menos se destacar em alguns pontos. Não conseguiu destacar em nada. Infelizmente, pegamos essa bomba, estamos com o Luan lá, ninguém quer emprestado, é um salário altíssimo e o Corinthians não sabe o que faz. Vocês sabem, rapaziada? Alguém aí tem uma bolinha de cristal pra saber o que vai fazer com o Luan? Eu não sei. Beleza, rapaziada? Deixe seu comentário, ativem o sininho, deixe seu like. Vê aí, o que vocês acham? Vai contratar o Felipe Coutinho? Tem que contratar o Felipe Coutinho? Comentem aí, deixa de comentar. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!